A dor neuropática está entre as condições mais incapacitantes do mundo. Sua prevalência varia entre 6,9% e 10% da população geral, mas acomete entre 25% e 30% daqueles que sofrem com alguma condição de dor crônica. A dor neuropática pode ser a única e mais marcante característica de uma doença, como na neuralgia pós-herpética, ou pode acometer só uma subpopulação de uma doença específica, como, por exemplo, a polineuropatia induzida pelo uso de quimioterapia. Mas quando presente, ela, no geral, tem manifestações clínicas muito parecidas e é extremamente incapacitante. Meu nome é Rafael Kraskelart, eu sou fisioterapeuta e pesquisador em dor, e nesse vídeo eu vou descrever o que a gente tem de mais atual sobre o conhecimento de como se identificar, avaliar e tratar a dor neuropática. A primeira definição de dor neuropática foi cunhada pelo Comitê de Taxonomia da IASP em 1994, e ela foi exatamente a seguinte: uma dor iniciada ou causada por uma lesão primária ou disfunção do sistema nervoso central. Essa definição foi então atualizada em 2008 para uma dor oriunda de uma consequência direta de uma lesão ou doença que afeta o sistema nervoso somatosensorial. E foi só em 2011 que a gente chegou à nossa definição atual de dor neuropática, uma dor oriunda de uma lesão ou doença que afeta o sistema nervoso somatosensorial. O que é importante da gente entender dessa definição? A primeira é que a mudança de remover o termo disfunção da primeira definição para a atual envolveu tentar tirar qualquer condição mal definida de ser classificada como dor neuropática. E a mais importante foi fechar o cerco em cima do sistema nervoso somatosensorial. Para tentar excluir, na verdade, qualquer condição neurológica, por exemplo, que não está associada ao sistema somatosensorial, como uma espasticidade induzida por um acidente vascular cerebral, de ser classificada como uma dor neuropática. A dor neuropática, ela na verdade tem alguns sinais e sintomas que são muito comuns entre os mais diversos tipos de dor neuropática. E talvez o principal sinal seja a dor ter uma característica de ser distribuída de forma neuroanatômica. Então a gente tem vários padrões de distribuição relacionados a cada condição que são bem clássicos. Eu vou até mostrar aqui na tela para vocês terem ideia de alguns dos padrões. Então a gente vai ter desde condições periféricas quanto condições centrais, que vão ter distribuições muito claras, e isso ajuda a gente a identificar que a dor é neuropática. Além da distribuição da dor, as manifestações clínicas também são muito específicas. Primeiro, a dor neuropática costuma se manifestar de forma espontânea, apresentar descritores de dor muito parecidos, como dor em queimação, ferroada ou choque. O paciente usualmente tem uma dor que, além de estar numa distribuição neuroanatômica, está associada com sinais de perda sensorial de uma ou mais modalidades somatosensoriais nesse mesmo território e também, né, sinais sensoriais positivos, como sinais de alodínia mecânica, alodínia térmica, por exemplo, ou hiperalgesia mecânica e térmica nesse mesmo território. Além disso, os pacientes costumam apresentar hiperpatia, que é uma reação exacerbada de dor a um estímulo que persiste quando você remove o estímulo, e também uma apresentação de dor extremamente paroxística. O paciente, sem nenhum gatilho aparente, tem um surto de dor, um flare-up, e esse flare-up também não reduz, independente do que o paciente faz por um tempo. Essa questão, essa característica paroxística talvez seja um dos fatores mais incapacitantes associados à dor neuropática. Desde a 11ª edição do Sistema de Classificação Internacional de Doenças, foi publicado em 2018, a gente pode classificar a dor neuropática como periférica ou central. Dentre as condições que podem ser classificadas como dor neuropática periférica, nós temos, por exemplo, dores neuropáticas associadas a lesões de nervos periféricos, polineuropatias dolorosas, radiculopatias dolorosas, e nós também temos, por exemplo, condições como a neuralgia pós-herpética e algumas outras condições específicas ou inespecíficas, como, por exemplo, uma síndrome compressiva periférica, que pode ser a síndrome do túnel do carpo, que também pode estar associada com a dor neuropática. Dentre as condições de dor neuropática central, nós vamos ter ali condições associadas a uma lesão medular, a uma lesão cerebral, como um traumatismo crânioencefálico, um acidente vascular cerebral e também a esclerose múltipla. Essas normalmente são as condições que levam à dor neuropática central. Independente da dor neuropática ser periférica ou central, a forma da gente identificar elas na prática clínica envolve a utilização de um sistema de classificação da dor neuropática que foi proposto pelo Grupo Especial de Interesse em Dor Neuropática da IASP. Esse sistema de classificação ele foi proposto inicialmente em 2008 e depois refinado em 2016 para tentar nos ajudar a entender o nível de certeza de que a dor do nosso paciente é de origem neuropática. E a gente pode classificar a dor como possível de origem neuropática, provável de origem neuropática ou definitivamente de origem neuropática. Para a gente classificar a dor como possível de origem neuropática,
a gente precisa ter uma história clara que nos leve a entender que existe uma lesão ou doença do sistema nervoso somatosensorial, e a dor também tem que ter uma distribuição neuroanatômica plausível a essa condição que a gente está hipotetizando. Em alguns casos, não vai ser possível identificar, por exemplo, que existe uma lesão ou doença de forma tão óbvia na nossa avaliação com o paciente. E o que o grupo especial recomenda é que, nesses casos, o uso de descritores específicos de dor neuropático, como uma dor em queimação, ferroada ou choque, sinais, ou o paciente relatar alterações condizentes com perda de sensibilidade, como, por exemplo, o paciente reclamar ali de uma dormência, por exemplo, numa região que faz sentido, é neuroanatomicamente plausível com o que você está hipotetizando. E além disso, ele ter sinais de agravo e melhora muito claramente associados à dor neuropática, são suficientes para a gente entender que essa dor é possivelmente de origem neuropática. Além disso, uma diretriz de avaliação de dor neuropática desse mesmo grupo de interesse, publicado em 2011, recomenda que nessa fase o clínico pode usar os questionários DN4 e DN4, que é a versão auto-aplicável do DN4, e o LANS, para conseguir ter um maior nível de certeza de que a dor do paciente de fato, possivelmente, é de origem neuropática. Uma vez que você atinge esse status, a gente vai para o nível provável. E aí o nível provável envolve a gente conseguir, na avaliação física do paciente, confirmar os achados sensoriais que vão nos justificar essa hipótese. Então, o grupo recomenda que se use a avaliação quantitativa sensorial para isso, e a ideia é tanto fazer uma boa avaliação do sistema somatosensorial como um todo, para identificar se existe uma perda sensorial, somatosensorial, parcial ou completa naquele território que a gente está hipotetizando, mas também para a gente avaliar a presença de sinais sensoriais positivos, como, por exemplo, a allodynia mecânica estática, a allodynia e a hiperalgesia mecânicas dinâmicas ou a allodynia hiperalgesia térmica. A ideia é que a gente encontre sinais sensoriais negativos e positivos, mas em alguns casos a gente não vai encontrar sinais sensoriais negativos. E o que o grupo recomenda é que, na ausência de sinais negativos, se a gente tiver claramente sinais sensoriais positivos num território plausível de distribuição neuroanatômico, isso já é suficiente para a gente atingir o nível de provável. A maior parte dos pacientes vai parar nesse ponto do fluxo, a gente não vai conseguir avançar mais. E o que a literatura recomenda é que, a partir do ponto do provável, você já deve começar a tratar seu paciente como se ele tivesse uma dor neuropática. Mas para a gente atingir um nível de dor neuropática definitiva, é preciso que a gente tenha exames ou testes diagnósticos objetivos confirmando que existe uma lesão ou doença do sistema somatosensorial. Nesse caso, isso não quer dizer uma relação causal entre dor neuropática e lesão, mas quer dizer que o paciente apresenta uma lesão ou doença que pode justificar os sintomas. E ele pode ainda apresentar outros mecanismos de dor associados à dor neuropática também. Não pode ser de predomínio neuropático com outros mecanismos associados. Eu vou dar agora 2 exemplos para tentar ajudar vocês na utilização desse fluxo. Vamos pensar num paciente que, na nossa anamnese, a gente tem uma história clara de um paciente com sequelas de um acidente vascular cerebral. Esse paciente teve um AVC, ele apresenta uma dor que tem uma distribuição em todo um hemicorpo. Isso já seria suficiente para a gente classificar esse paciente com uma dor neuropática possível. Na avaliação física, digamos que a gente identifique que em todo o hemicorpo dele, além de sinais sensoriais positivos, como, por exemplo, uma hipoestesia e alterações de outras modalidades somatosensoriais, a gente também identifica sinais de allodynia mecânica, sinais de allodynia térmica, por exemplo, hiperalgesia mecânica e térmica também. Isso já é suficiente para levar ao status aprovável. E além disso, a gente tem um exame de imagem, por exemplo, comprovando que esse paciente tem um acidente vascular cerebral numa região que acomete, por exemplo, o córtex somatosensorial primário e secundário, o que levaria o status para uma dor neuropática definitiva. Esse paciente pode até apresentar outros mecanismos de dor, como uma dor nociceptiva associada, por exemplo, à espasticidade, o que é bem comum, uma dor no ombro associada, por exemplo, à hipertonia desse paciente, mas ele provavelmente tem um mecanismo de dor neuropática associado. Agora vamos a um outro exemplo. Vamos pensar num paciente com uma dor na perna relacionada à coluna. Então, um paciente que você está desconfiando que tem uma radiculopatia. Ele se queixa ali de uma dor na lombar, com uma expansão ali para a perna dele. Na história não tem um sinal claro de uma lesão ou doença que te faça entender que aquela dor é neuropática, mas a dor tem uma distribuição que tem plausibilidade, Ela parece ter um padrão neuroanatômico. E aí, na avaliação, você identifica que o paciente usa descritores de ferroada e choque, o paciente apresenta ali fatores de melhora e piora muito característicos da dor neuropática, fala de hiperpatia, aparentemente tem dor paroxística, Ela aparece sem nenhum sinal aparente, fica independente do que ele faz, depois modula. Isso tudo pode te fazer suspeitar de uma dor possível, e aí, para confirmar, você passa um DN4 ou um LANS nesse paciente para te ajudar a aumentar o nível de certeza. Aí você chega que a dor neuropática é possível. A partir daí, você vai para uma avaliação física.
Você faz testes como o SLAMP, por exemplo, para identificar se esse paciente tem piora ali dos sintomas periféricos com, né, a tensão nervosa. Você faz avaliação sensorial negativa, identifica que ele tem, de fato, sinais sensoriais negativos naquele território e também que ele apresenta sinais sensoriais positivos naquele território. Isso quer dizer que esse paciente tem ali, né, uma condição neuropática provável. E nem sempre você vai ter o status definitivo, por exemplo, nesse paciente. Mas você chegou ao nível provável, por exemplo, e com o exame de imagem talvez você poderia chegar ao nível definitivo. Lembrando que se esse paciente não tiver sinais de red flags, o exame de imagem não vai mudar o prognóstico dele, né? E não teria que mudar a tua conduta também. Então o nível provável é suficiente na ausência de red flags para você conseguir conduzir bem esse caso com esse paciente. Muito bom. Então 2 exemplos aqui para ajudar, né, a como aplicar esse sistema de classificação. Uma vez que a gente identifica que a dor é neuropática a partir do status de provável, a gente começa a pensar nas melhores recomendações de tratamento. E a gente tem, né, uma revisão sistemática de recomendações de tratamento publicada em 2016 pelo próprio Grupo Especial de Interesse em Dor Neuropática da IASP, que traz que a primeira linha de tratamento para pessoas com dor neuropática é tratamento medicamentoso. E eles trazem ali que existem 3 principais medicamentos para esses pacientes. A gente tem os anticonvulsivantes, como a pregabalina, por exemplo, antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, e também o uso de inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina, como por exemplo a venlafaxina. Essa é a primeira linha de tratamento medicamentoso. E o objetivo dessa linha de tratamento é, na verdade, modular essa hipersensibilidade, remover a hiperpatia, remover a característica paroxística da dor e ajudar o paciente muitas vezes a modular os sintomas. Opioides costumam ser recomendados como uma linha mais tardia de tratamento só para aquelas pessoas que têm uma dor que não responde a nada e nem a tratamento não farmacológico. Mas o importante é a gente entender que entre 40% e 60% dos pacientes com dor neuropática não vão responder a tratamento medicamentoso, mesmo quando a gente utiliza as principais diretrizes de recomendação de tratamentos farmacológicos. E aí, com relação à reabilitação não farmacológica desses pacientes, a gente tem diversas abordagens que fazem sentido para nós, fisioterapeutas, utilizarmos. Por exemplo, algumas abordagens, o nível de evidência, obviamente, varia de acordo com cada população, mas parece que algumas abordagens tendem a funcionar de uma forma muito parecida para várias populações. Exercício físico, independente da sua modalidade, parece ser uma intervenção eficaz para melhora de dor em função em pessoas com vários tipos de dor neuropática. Além disso, educação em dor também parece ter um efeito semelhante, de novo, principalmente adicionando efeito ao exercício e abordagens ativas. E nós temos evidências de que a eletroanalgesia, com o uso do TENS, por exemplo, tem um efeito tanto isolado, ajudando o paciente a controlar esses sintomas paroxísticos, controlar essas oscilações da dor, recorrendo menos ao tratamento farmacológico, mas também são muito interessantes se usar de forma coadjuvante ao exercício, adicionando efeito ao tratamento baseado em exercício. Então, fazer exercício com o TENS ligado parece gerar melhores efeitos, por exemplo, do que fazer só o exercício ou só ligar o TENS. A gente também vai ter algumas evidências específicas para populações. Por exemplo, a fotobiomodulação parece ter uma eficácia interessante para auxiliar pessoas com neuralgia do trigêmeo a melhorar sua dor e função. Além disso, por exemplo, pacientes com síndrome complexa de dor regional, que é um tipo muito incapacitante de dor neuropática, tendem a responder muito bem à terapia de exposição, para melhora de incapacidade. E pacientes com acidente vascular cerebral tendem a responder bem à imagética motora graduada, uma ferramenta que tem ganhado evidência cada vez mais com essa população. A gente tem algumas novas intervenções surgindo, como por exemplo o uso de eletroestimulação magnética e elétrica transcraniana para várias populações com dor neuropática, mas o importante é que um bom tratamento para dor neuropática, no geral, vai envolver a combinação de várias intervenções, inclusive de vários profissionais. Esses pacientes normalmente vão precisar de suporte psicológico, de suporte nutricional, de tratamento medicamentoso e tratamento fisioterapêutico. Então, o grande papel do fisioterapeuta é conseguir fazer uma boa avaliação e identificar a dor neuropática quando ela existe. É importante a gente ter conhecimento desse fluxo de classificação, porque muitos pacientes não vão ter uma dor neuropática óbvia. Por exemplo, vários pacientes com dor crônica musculoesquelética secundária, com uma osteoartrite ou uma artrite reumatoide, por conta das inflamações crônicas articulares, vão ter lesões de receptores somatosensoriais periarticulares e desenvolvem um tipo de sintoma que chama neuropathic-like pain. Eles desenvolvem literalmente dor neuropática periarticular. Esse é um dos principais preditores de insucesso de protetização, por exemplo, em pacientes tanto com osteoartrite de joelho quanto de quadril. Então, a gente conseguir, na nossa avaliação, identificar se um paciente de fato parece ter um mecanismo de dor neuropática associado à sua condição, não só nos ajuda
a conseguir encaminhar esse paciente e dar bom aconselhamento, né, para ele procurar um médico para adequar ou para receber um tratamento medicamentoso, por exemplo, para a gente entender um prognóstico, mas também nos permite entender, né, que esse paciente talvez responda a tipos diferentes de intervenção do que outros mecanismos de dor. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se vocês ficaram com qualquer dúvida sobre a aplicação do sistema de classificação de dor neuropático, com as principais evidências de tratamento, não deixem de deixar seu comentário aqui no vídeo. E se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir, compartilhar, para que a gente possa alcançar cada vez mais colegas com um conteúdo de qualidade. Até a próxima, pessoal.